Bom dia, vocês estão felizes? Que bom que você está aqui nessa manhã. A gente vai começar uma nova série de um assunto que eu amo. A gente vai falar sobre isso, igreja, a família de Deus. A gente definiu esse tema há mais ou menos, acho que umas 4 semanas atrás, onde a gente viu que como é necessário a gente falar sobre a igreja, mas não necessariamente sobre a instituição igreja, mas sobre aquilo que a igreja de fato é, que é a família de Deus na terra. Aquela que Cristo realmente colocou as suas bases e falou assim, ó, vocês vão ser família, vocês vão ser igreja. E a gente vai nos próximos dias aí, próximas semanas, falar um pouquinho sobre isso. E a mensagem de hoje que eu quero refletir com você é sobre isso. A resposta à apatia. Uma resposta à apatia. Nós vivemos em uma sociedade talvez a mais apática da história. Não sei se você vai concordar comigo, mas hoje as pessoas elas conseguem fazer mais coisas sozinhas do que elas conseguiam antes. E você vai ter essa experiência se você ir agora parar aí, ir lá no mercado, no Bistec aqui, por exemplo, não sei como é que tá os outros mercados, acho que o Angelone tem isso também. Mas agora você consegue ir lá, passar suas compras e basicamente não depende de ninguém lá, não depende mais de uma pessoa no caixa ali para te atender. Se você vai fazer uma viagem para fora, a última vez que eu fui viajar agora e tal, aí, cara, nem a mala tu entrega mais, você já bota direto na esteira, aí só bipa ali, não dá nem tempo, você já não tem mais essa necessidade de ter outras pessoas perto de você. Se a gente olhar também, provavelmente no seu Instagram, no seu já apareceu uns patrocinados aí de uma pessoa que enriqueceu, ganhou milhares de reais sozinho no quarto. Então ele não precisa mais de funcionário, não precisa mais de uma pessoa, já consegue fazer os negócios dele, faz os bitcoins dele lá e tal. Ou seja, zero contato humano, eu não preciso de ninguém para fazer meu dinheiro, eu não preciso de ninguém para me ajudar a fazer minhas compras, eu não preciso de ninguém para nada. Até o atendimento no Mac agora, se tu for pedir, é tudo no totem, né? Não é mais alguém que vai lá, te atende ou você pergunta. Enfim, a gente está cada vez mais imerso nisso. Num mundo que é apático, num mundo que não está muito se importando com o que o outro está acontecendo com o outro, não se importa muito com aquilo que é a sua demanda, da sua família, e a gente está vivendo isso. Isso é costume. As pessoas estão cada vez mais correndo de ter uma carreira CLT, por quê? Porque tem o mínimo de vínculo possível, a hora que eu quiser sair eu saio, eu não me importo se o meu chefe precisa de mim, eu não importo se o meu funcionário precisa de mim, e pronto. Cada um faz o seu. Eu não preciso ter necessidade de me importar com o outro, porque o outro faz o dele, eu faço o meu e está tudo certo. A gente está cada um fazendo o seu. Cada um correndo para aquilo que precisa fazer, e aí a gente vive nesse mundo apático, que parece que as pessoas nem olham mais para o lado. A gente anda, tropeça em alguém, esquece, pronto, tropeçou, já foi. É isso que a gente está vivendo. Mas, no final das contas, assim, o que Deus, o que o Evangelho nos ensina sobre essa vida apática que a gente está vivendo agora? O que Deus pode olhar para nós e trazer algum tipo de resposta para esse sentimento que a gente tem de que assim, as pessoas não se importam com a gente. Eu não tenho alguém olhando por mim, eu não tenho alguém que se importa comigo de verdade. Será que o Evangelho pode nos ensinar algo em relação a isso? E uma das coisas que está uma marca muito forte, uma marca clara no Evangelho, é essa palavra aqui, ó, transformação. Quando nós encontramos a Cristo, nós somos transformados. Nós temos uma nova vida, e essa nova vida requer transformação. E o apóstolo Paulo vai escrever um pouco sobre isso na carta de Colossenses. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso. E uma coisa importante de a gente ter de contexto daquilo que a gente vai conversar um pouco hoje, é que essa transformação que o Evangelho trouxe, essa transformação que a vida em Cristo trouxe, era uma novidade para as pessoas que viviam em religiões pagãs. Ou seja, o Evangelho foi aquele que trouxe uma realidade de que as nossas convicções, elas estão intimamente ligadas ao nosso comportamento. Então, enquanto as religiões pagãs, eles prestavam culto aos seus deuses, eles faziam as suas oferendas, eles faziam aquilo que eles queriam fazer lá no seu ritual religioso, e eles podiam sair desse movimento, desse momento de religião, e continuar seguindo suas vidas.
eles podiam continuar seguindo sua vida de pecado, até porque pecado nesse contexto nem tinha muito uma clareza para essas pessoas. Então o evangelho traz uma realidade para uma sociedade pagã de que as suas convicções, elas estão ligadas com o nosso comportamento. Ou seja, é a ortodoxia, ou seja, uma crença correta, aquilo que nós cremos, aquilo que eu sei que Deus fez por mim, ou seja, essa ortodoxia ligada com a ortopraxia, a prática correta. Então, enquanto eu creio, eu faço. Enquanto eu sei, eu realizo. É isso que o Evangelho vai ensinar para a gente. E aí, pensando nisso, Paulo vai escrever o seguinte, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, a gente também vai projetar aqui. Vai dizer o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele na glória. Olha que lindo isso. Deus, Ele entrega seu Filho, e junto com Cristo, aqueles que Deus escolheu, eles morrem com Cristo. Versículo 3, na parte A, vai falar isso. As pessoas que Deus escolheu, eles são mortos em Cristo. E aí, segunda coisa que a gente vê nisso é que eles são ressuscitados com Cristo. Nós somos mortos porque nossa natureza de pecados é morta no sacrifício de Jesus. Então nós somos convidados a fazer parte dessa morte. Matar o nosso antigo homem, matar quem nós éramos para recebermos uma nova vida a partir de quê? Da ressurreição de Cristo. E aí ele vai continuar mostrando que nós estamos escondidos em Cristo também. Ou seja, Cristo é aquele que nos esconde. Cristo e o seu sangue é como se nós estivéssemos lavados, não, nós somos, lavados pelo sangue de Jesus e estamos escondidos nele. E por último, é que um dia seremos glorificados nele. Então é como se fosse um passo a passo, um degrau. Primeiro nós morremos, ressuscitamos, somos escondidos em Deus. E um dia nós seremos glorificados com Cristo. É essa identificação, esses 4 pontos que requerem de nós na nossa vida, como cristãos. O Evangelho nos requer isso, que a gente morra para a nossa vontade, que a gente morra para os nossos desejos, que o Cristo seja ressuscitado dentro de nós, e assim nós sejamos escondidos e um dia glorificados em Deus. E é nesse momento que Paulo vai falar e lembrar isso de novo, aquilo que nós falamos no começo, que as nossas convicções, elas estão intimamente ligadas com o nosso comportamento. E aí ele vai continuar falando o seguinte, no versículo 8, pula um pouquinho aí. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Uma vírgula aqui, 1 segundo. Quantas pessoas que a gente vê que se dizem crentes, se dizem cristãs, tem até um coach bem grande, não vou falar o nome, mas você já sabe quem que se diz crente, mas a cada 5 palavras, 3 é palavrão, né? Então assim, gente, a coisa mais óbvia que a gente aprende desde que o beabá ali, quando entra na igreja, é assim, cuidado com a língua, né? E hoje parece que a gente está precisando voltar a falar sobre isso. Cuidado com a tua língua, cuidado com as coisas que são indecentes no falar. Aí ele vai continuar falando, não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as coisas, com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E Paulo vai começar a fazer alguns jogos de palavras aqui. Ele vai usar a palavra despir, ele vai usar a palavra vestir, ele vai começar a fazer essa brincadeirinha sobre você não serve mais essa roupa em você e agora você se veste. É tipo aquela calça 38 que você usava quando era solteira, né? E aí depois de uns aninhos passou aí, aquela calça 38 já não serve mais tanto. Por quê? Porque não serve mais. Ou o cara ali, aquela P que ficava, legal, marcando aqui os músculos, né? Cara, agora não serve mais. Só pro teu filho, talvez, que já tá gastada. Então não serve mais, essa roupa que você está tentando usar não serve mais, e brincadeiras à parte, a gente precisa entender que essas práticas já não fazem mais parte de quem nós somos.
Se nós estamos mortos com Cristo, nós somos ressuscitados nele. E se eu estou morto em Cristo é porque aquilo que eu fazia antes necessariamente precisa dessa transformação e nós fomos vestidos e renovados à imagem de Cristo. Essa é a sua identidade hoje. Enquanto a nossa identidade antes era de pecadores, miseráveis, pessoas que estavam distantes da glória de Deus, em Cristo nós temos acesso a isso. Cristo nos dá roupas novas, Cristo nos dá esse acesso novo que a gente jamais teria. E aí ele vai continuar falando, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aqui a gente entra no ápice, na minha opinião, desses versos. Quando ele vai falar, instruindo a igreja de que aquilo que vocês eram, agora não são mais, e agora vocês precisam se vestir de uma nova roupa. E essa nova roupa exige algo de nós. Porque é fácil a gente manter compaixão, bondade, mansidão e paciência. Isso são tarefas fáceis? Provavelmente não. Para mim não é fácil. Não é fácil eu me manter com compaixão sobre outra pessoa quando essa pessoa ela me trai. Não é fácil eu manter bondade com uma pessoa quando essa pessoa claramente não merece a minha bondade. Não é fácil eu me manter manso quando a situação está ao ponto de explodir, a gente quebrar tudo. Não é fácil. Não é fácil manter a paciência. A gente perde a paciência com tanta coisa. Só que esses são desafios que a igreja e Cristo nos oferecem. Porque no final das contas, acima de tudo, acima de todas essas coisas, a principal coisa que ele vai falar que vocês precisam, que nós precisamos exercer como elo perfeito, é o amor. É isso que Paulo vai falar em relação a isso. De todas essas coisas que vocês vivem, de tudo aquilo, de toda a apatia do mundo, vocês precisam ser aqueles que são diferentes. Vocês precisam ser aqueles que o elo, aí é uma obviedade, né? O elo inquebrável, o elo inseparável é o amor. O amor que vocês sentem uns pelos outros deve ser o máximo daquilo que vocês têm. Então, por isso, vocês conseguem, por amor, olhar para um irmão e sentir compaixão. Você consegue olhar para um irmão e sentir bondade. Você consegue olhar para um irmão e sentir misericórdia. Porque por mais que esse irmão tenha feito coisas para você, que tenha te machucado, que tenha te ferido, você lembra que existe um elo. E esse elo se chama o amor. E uma coisa que nós precisamos lembrar importantíssimo é que isso foi escrito para uma igreja. E se isso foi escrito para uma igreja, a gente precisa entender também que isso serve particularmente para nós, como igreja, como comunidade local aqui nesse assunto falado. Porque ele vai olhar para os irmãos, e se ele está falando para os irmãos assim, ó, se suportem, é porque tinha irmão que não estava se suportando. É porque tinha irmão que você olhava para o lado e, quer saber, eu vou sentar lá do outro lado, ó. Vou sentar lá daquele lado de lá, porque deixa ele lá, de preferência nem fala comigo, né? De preferência passa, oi, oi, tchau, deu e pronto. Ele vai falar assim, ó, ei, se perdoem. Porque talvez não existisse perdão. E num versículo clássico da ceia, ele vai falar assim, ei, não toma ceia não, antes de você fazer as pazes com o teu irmão. Não vá tomar a ceia de maneira indigna, porque você está aqui tomando a sua ceia enquanto você está de mal com o seu irmão. Isso não faz sentido dentro da igreja. Não faz sentido dentro da igreja a gente não aprender a se perdoar. Não faz sentido dentro da igreja a gente não aprender a se suportar, porque a igreja é a resposta de um mundo apático. Quando a gente olha para o mundo, a apatia que o mundo está tendo, a apatia que o mundo está sofrendo, a apatia que as pessoas sentem, a igreja é a resposta para essa apatia. E nós somos forçados e nós somos compelidos, somos chamados, somos convocados a sermos essa resposta para um mundo apático. Quando a gente está ao lado dos nossos irmãos, quando a gente está do lado de uma pessoa, você obrigatoriamente precisa
ser aquela que sente compaixão, bondade, empatia. E aqui não é só, eu tenho empatia. Não, é você tem empatia porque você tem o elo. E qual que é o elo? O amor. Quando você tem o elo principal, quando você tem esse elo de transformação, não faz sentido você viver uma vida apática para as pessoas. Não faz sentido você ter uma vida onde você não se importa com o outro. E isso que é igreja. Às vezes a gente fica se pegando nas coisas institucionais da igreja. Às vezes a gente fica se apegando nas coisas dos ministérios dentro da igreja. Às vezes a gente fica tentando galgar talvez lugares altos dentro da igreja. Não, porque um dia eu quero ser pastor dessa igreja. Você quer ser pastor por quê? Você quer ser ministro de louvor, quer tocar na igreja? Por quê? O principal objetivo de você aqui, o nosso objetivo aqui, não é galgar ministérios dentro da igreja. Muito pelo contrário, o seu objetivo aqui é amar o seu irmão que está do teu lado. O seu objetivo aqui é se importar com a dor do outro. O seu objetivo aqui é olhar talvez para o lado, para a Gilda e falar assim, como é que está a situação X? Como é que está a situação Y? O que eu posso fazer por você? Renato, o que eu posso fazer por você? Cris, o que eu posso fazer por você nessa semana? O que está acontecendo? O que está te tirando o sono? Você já perguntou isso para alguém aí pertinho de você? Eu acredito que alguma vez você já fez algo nesse sentido. Só que o Evangelho nos ensina que isso não é algo atípico. O Evangelho nos ensina que isso é um estilo de vida. A gente está o tempo todo olhando para o nosso irmão, desejando amor para ele, se perdoando esse irmão, se entregando por esse irmão. E Deus não te escolheu para que você viva de maneira apática no mundo. Deus não olhou para você para que você simplesmente não se importasse com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Deus te chamou para você compartilhar o Evangelho, para você lembrar que as pessoas que estão ao seu redor precisam de uma mensagem de graça, precisam de uma mensagem de salvação, precisam da mensagem de o amor de Deus. O amor de Deus que um dia chegou para você, que um dia chegou para mim. Essa mensagem ela precisa chegar na vida de outras pessoas, porque outras pessoas precisam de uma família. E por mais que, às vezes a gente olha para a instituição igreja, esquece disso. Pense na igreja como a família que Deus te deu. A família que o Senhor decidiu colocar você, para que você possa frutificar, para que você possa prosperar sobre essa família, para que você possa se entregar uns pelos outros. O Evangelho não permite que a gente viva de maneira apática com as outras pessoas. Porque se você foi transformado, se você recebeu essa mensagem de Deus, se o Evangelho um dia feriu o seu coração, instantaneamente você começa a perceber as outras pessoas com compaixão, com misericórdia, com graça. Se Deus nos fez participantes desse reino, nós podemos ter acesso a heranças que Jesus conquistou para nós. E nós não podemos, na igreja nós não temos espaço para o isolacionismo. Não tem espaço dentro da igreja para você falar assim, ei, isso aqui é a minha vida, não se mete. Por mais absurdo que isso seja, dentro da igreja, às vezes no mundo a gente está acostumado com isso, é um contraponto, enquanto o mundo fala assim, cada um faz o seu, a igreja fala assim, cada um faz o nosso. A gente está entre nós. Porque esse isolacionismo que muitas pessoas têm dentro da igreja, fazem com que as pessoas se frustrem, se magoem, cada vez estão se afastando mais, não só da igreja, mas também do próprio Deus. É impossível você ver uma pessoa que sai da igreja, deixa de ter comunhão com a família de fé e se mantenha presente com intimidade com Deus. Eu duvido. Sabe por quê? Porque não faz parte de Deus você viver uma vida isolada da comunidade que Ele instituiu. Não faz parte dos planos de Deus que você vive uma fé sozinho. Você precisa estar inserido dentro disso. Porque se nós recebemos esse amor de Cristo, é nesse amor que nós temos espaço para ser quem nós somos. É nesse amor que nós temos espaço para exercer finalmente compaixão, bondade, mansidão, paciência. E nesses anos de igreja, provavelmente você já se chateou com alguma coisa. Eu já fui traído, pode falar desse jeito.
nesses anos, eu sou desde criança na igreja, mas daí a gente começa a se envolver ali com 11, 12 anos, a gente começa como rotina, talvez, participar de ministério, a gente começa a se integrar mais na vida das pessoas, e eu tenho certeza que aquilo que aconteceu comigo já aconteceu com você. De alguém magoar você, de alguém ferir você. Mas também, ao mesmo tempo, nos piores dias da minha vida, foi na igreja que eu consegui encontrar pessoas que olharam para mim e conseguiram, talvez não do mesmo nível, mas sofrer aquilo que eu estava sofrendo. Foi na igreja que isso aconteceu. Não foi no meu trabalho, não foi com meus amigos. Porque no final das contas, enquanto o mundo é apático conosco, a igreja vem com uma resposta. Enquanto as pessoas ao nosso redor, elas são apáticas, a gente recebe uma família. E essa família é aquela que cuida de nós. Essa família é aquela que nós temos acesso a perdoar, nós temos acesso a magoar também, porque às vezes a gente magoa, só que às vezes a gente também é retribuído por esse perdão que a gente precisava. E eu tenho duas histórias que eu quero contar rapidamente para vocês. Há mais ou menos acho que faz uns 2 meses, uma pessoa encontrou em contato com a gente no telefone da igreja. E começou a contar algumas coisas e tal, estava mudando de cidade, enfim, e não sei o quê. E aí, deu um certo momento, ela pegou e falou assim, eu posso te mandar um áudio? Queria conversar um pouquinho rapidamente e tal. Ela mandou um áudio de aproximadamente 3 minutos, 4 minutos. E aí eu escutei aquele áudio, essa pessoa era uma pessoa que já tinha uma vida de igreja, e era uma pessoa que estava numa transição seríssima da sua vida, estava largando tudo que tinha de um lugar, estava indo para o outro. E aí ela olhou, procurou, e aí onde ela encontrou alguém aleatório, encontrou uma pessoa com quem ela abriu o coração dela. E falou assim, eu preciso compartilhar algo com vocês, eu preciso compartilhar contigo, posso? E essa pessoa, ela compartilhou, não foi talvez com o chefe dela, não foi com ninguém, foi com alguém que tinha uma igreja. Foi para uma igreja que ele compartilhou isso. Sabe por quê? Porque ele sabia que dentro de uma igreja existe um lugar onde uns se preocupam com os outros. Enquanto a gente às vezes fica cobrando a igreja, porque ninguém me dá isso, ninguém me dá aquilo, ninguém me dá aquilo outro. A gente vê que existe dentro da igreja esse espaço onde cada um se preocupa uns com os outros. E a outra história foi que mais ou menos acho que foi bem quando eu e a Larissa a gente começou a namorar. Acho que faz uns 7 anos aí, mais ou menos, 6 anos e pouquinho, 7 anos. E foi quando aconteceu a separação dos meus pais. Meus pais se separaram e por um bom tempo eu me mantive muito sóbrio, assim, naquela situação. Eu via minha mãe mais sozinha, então eu tentava ser aquela pessoa que ajudava, eu tentava ser aquela pessoa. Minha irmã já estava casada, já não estava mais em casa, então era só nós e tal. E aí eu tentava suprir aquilo, eu tentava aguentar aquilo. Até que teve um momento que aí eu comecei a sentir que não estava muito legal as coisas. E aquilo estava consumindo o que estava acontecendo. E aí eu chamei o Everson, nem sei se vocês vão lembrar disso, eu chamei o Everson, a Adriana, fui lá na casa deles, preciso conversar com vocês. Eu estava namorando com a Larissa, eu só entrei, eu nem falei com ela, já fui direto falar com eles. Aí, quando eu cheguei lá, eu sentei, eu não consegui falar 3 palavras, aproximadamente. Eu só sentei e eu começava a chorar daquilo tudo que estava acontecendo. Só isso. Sabe, meus irmãos, na igreja, no espaço onde a gente não precisa ficar tentando se... Sabe? A gente pode olhar para as pessoas ao nosso redor, sentar um do lado do outro e simplesmente chorar. Porque vai ter hora que a gente vai precisar disso e a gente não vai ter muita coisa o que fazer. A gente só vai poder sentar, um olhar para o outro e falar assim, vamos. Eu não tenho resposta para isso aí que está passando. Você perdeu um marido, você perdeu uma esposa, sabe? Eu não tenho resposta para isso. Por que Deus fez isso? Eu não sei, mas olha aqui, vem cá. A gente está junto nisso. Você não está sozinho. É isso que é ser igreja. Ser igreja está muito aquém de que participar de algo, de somente crescer, apesar de que sim, nós queremos que a nossa igreja cresça, a gente sempre fala isso, a gente quer que mais pessoas possam ser colocadas dentro dessa família, mas não esqueça que as pessoas que estão ao redor de você, elas são muito mais do que os seus conhecidos.
Elas são pessoas que você pode olhar e pode falar assim, olha, tem uma horinha para a gente conversar? Olha, tem um tempo para a gente orar junto, tem um tempo para a gente, sabe, aproveitar às vezes o momento bom também, não é só aproveitar só o momento ruim, de chamar para um churrasco, chamar para um negócio, porque é isso que vai acontecer, só que a verdade é que a instituição, ela vai falhar com a gente. A hierarquia dos pastores, dos líderes, uma hora o teu líder vai olhar para você e não vai ser tão legal aquilo como ele deveria, ele vai errar com você, o seu pastor vai errar com você, é isso que vai acontecer. Outra coisa, algum líder vai falhar com você, isso é inevitável. Em algum momento, alguém vai falar algo que não devia, e às vezes essa pessoa nem se tocou na hora, às vezes foi, passou, sabe? E aí você fica lá remoendo isso. Só que não vão ser só pessoas que vão errar com você, você também vai falhar com alguém. Você também vai magoar alguém dentro da igreja. Não é só uma via de mão única, uma via de mão dupla. Uma hora você vai falar alguma coisa para alguém que não devia. Uma hora você vai firmar um compromisso com alguém, você vai falhar com esse compromisso. E aí, qual que é a solução disso? O elo perfeito, o amor. O amor. Uma vez, para a gente finalizar, uma vez eu lembro que tinha acontecido uma situação e eu não pedi autorização, então não vou falar o nome, mas aconteceu uma situação, nós estávamos nos jovens da igreja e tal, e a gente estava começando a tocar um tempo e tal, e aconteceu alguma situação específica que um dos líderes da igreja foi meio ríspido com a gente naquele momento e tal. E aí, no outro dia, era um domingo, essa mesma pessoa, ela foi do púlpito da igreja e pediu perdão para nós. Sabe? E eu não estou falando isso porque a pessoa errou lá com a gente. Não, eu estou dizendo que olha como essa pessoa foi humilde de entender que ela errou. Por quê? Porque a principal coisa que ela tinha no coração dela era o elo perfeito. Era o amor. Essa pessoa, ela sabia que naquele momento ela tinha errado. Essa pessoa, ela sabia que ela tinha cometido uma falha. Só que ela se lembrou que o elo perfeito, ele estava ferindo, e aí ele assim, opa, não, esse elo perfeito não pode ser ferido. Esse elo perfeito não pode ser ferido. Aí eu te pergunto, como é que está o seu coração em relação a isso? Quanto que de amor ainda existe entre você e a igreja, entre você e a sua comunidade de fé? Quanto de amor você ainda tem colocado na vida de outras pessoas? Quanto que você tem se oferecido para o outro, quanto que você tem colocado a sua vida à disposição de outras pessoas. E para nós finalizarmos, queria refletir e pensar um pouco com você. Jesus morreu por nós, para que tenhamos uma vida transformada. E essa vida transformada, ela exige algumas coisas. Essa vida transformada, ela exige de nós compaixão, bondade, misericórdia, porque um dia nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados em Cristo, estamos escondidos em Cristo, e um dia nós seremos glorificados com Cristo. Segundo ponto é que Cristo nos colocou em uma família para estarmos aliançados. Tinha uma música muito antiga, não, né? Ano, sei lá, 2010, por aí, que falava assim, ó, essa ideia de Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Essa coisa de que eu entrei no Uber uma vez e o cara falou assim, não, eu que sou a igreja. Assim, não, você não é a igreja, meu amigo. Você sozinho não é igreja. Nós somos igreja. Deus enviou a Cristo para que morresse por sua igreja. Não somente por um indivíduo, mas pela sua igreja, aqueles que ele escolheu. E por último, a vida se torna mais fácil quando estamos rodeados de pessoas com vidas transformadas. É muito mais fácil quando você pode olhar ao seu redor e ver que existem outras pessoas de que Cristo morreu, ressuscitou, escondeu e agora um dia será glorificado. E é por isso que a gente fala, participe de um pequeno grupo, é por isso que a gente fala tanto sobre, vem à igreja aí, não fica longe, fica perto porque a vida é muito difícil, a vida é pesada fora. E nós queremos ser uma igreja leve, profunda e impulsionadora porque a vida se torna mais leve quando nós temos irmãos e irmãs com vidas transformadas e que essas vidas transformadas podem fazer com que a gente também seja um pouquinho amado. Não só um pouquinho, mas que a gente se sinta amado, que a gente se sinta escolhido, que a gente se sinta protegido.
Sabe, às vezes na igreja a gente exclui muita coisa, a gente se exclui, na verdade, a gente não fala aquilo que a gente está sentindo, a gente não fala das nossas debilidades, a gente tem medo de falar os nossos pecados uns para os outros, para pessoas que são maduras na fé, a gente tem medo daquilo que as pessoas vão pensar de nós, mas sabe o que acontece? Gente, a gente é todo mundo pecador, a gente é todo mundo que está aqui buscando uma santificação, todo mundo aqui está em busca desse elo, está em busca de que um dia nós seremos glorificados em Cristo. Então eu e você, mesmo falhando uns com os outros, mesmo a gente se sentindo traído, você não tem o direito de sair da família que Deus te colocou. E aqui, eu vou falar mais uma vez, eu não estou falando de instituição. Eu estou falando da família de Deus. Aquela que Cristo morreu. Porque Cristo não morreu pela igreja Conectar. Cristo morreu pela sua igreja, corpo de Cristo. É por isso que Cristo morreu. Amém? Vamos orar juntos? Quero te convidar a você ficar de pé. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos, esquece qualquer pessoa que esteja na frente, atrás de você. E de verdade, se hoje você precisa falar com uma pessoa, se hoje, ao final dessa reunião, você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa depositar um pouco desse elo que Cristo nos ofereceu. De verdade, eu quero que essa seja a oportunidade. A gente não está aqui para crescer cada vez mais apenas em conhecimento, mas para que Cristo se revele em nós e essa transformação seja possível. Então, nesse momento, que você peça perdão, porque Deus, nós temos sido muito inconsequentes com a tua igreja, Pai. Pai, nós temos ignorado aquilo que o Senhor ofereceu para nós, essa família que por mais que não seja uma família perfeita, por mais que existam membros e pessoas que são pecadores ainda, Deus, é uma família que o Senhor nos ensina a amar, é uma família que o Senhor nos ensina a ter paciência, é uma família que o Senhor nos ensina a ter bondade, mansidão, e nós não temos o direito, Pai, de se escolhidos por Deus, se escolhidos por Ti, ignorar que essa família, nós estamos nela e não tem como nós sair dela. Pai, nós te pedimos, Deus, como igreja Conectar agora, que cada um de nós, como membros dessa igreja, Pai, possamos entender que o Senhor nos escolheu para estar aqui, servir essa casa, para que outras pessoas sejam inspiradas a conhecer a Cristo, para que mais pessoas possam ser tocadas e terem um relacionamento com o Senhor, Deus. Então nós te pedimos que a partir de nós, brota em nós esse amor que muitas vezes está tão esfriado pelos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, que esse amor possa ser cada vez mais manifesto, Deus, em nossas reuniões, em nossos encontros, mas no momento de choro, no momento de alegria, no momento que a gente mais precisa e também nos momentos que eu mais posso oferecer aos outros. Que no nome de Jesus, Pai, a tua bondade e a tua graça que está sobre nós possa se revelar um pouco mais. Que o sacrifício de Jesus que aconteceu naquela cruz, que foi o sacrifício perfeito, a entrega perfeita, possa ser um vislumbre, Pai, daquilo que nós podemos também oferecer aos outros como irmãos. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa manhã. A gente vai falar muito sobre isso. A igreja, a família de Deus. A igreja é essa família que Deus nos colocou para que a gente possa ser vulnerável. Esse espaço que Deus nos colocou para transformar e ajudar outras pessoas também nessa caminhada. Que Deus te abençoe o restante desse domingo. Vá em paz, que você tenha um almoço bem bom aí. E que Deus te abençoe até semana que vem. Nós esperamos vocês aqui, às 10 horas da manhã. Tá bom? Um grande beijo.